Olá! Bom, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. A gente vai desvendar as fascinantes dimensões psicológicas e até espirituais por trás dos motivos pelos quais algumas pessoas duvidam da existência de Deus. Sabe, a pergunta inicial pode até parecer super simples, né? Mas como a gente vai ver, as raízes dessa negação vão muito, muito além de uma mera falta de evidências. É quase como um quebra-cabeça. Então, a gente vai descascar as camadas desse tema em 5 partes, bem diretas. Vamos ver? 1. A natureza da dúvida. 2. A relação entre intelecto, vontade e graça. 3. A psicologia da descrença. 4. A máscara da racionalização. E, por fim, 5. Humildade contra o orgulho. Vamos lá! Começando aqui, na nossa primeira parte, a natureza da dúvida. Olha, para começar bem, a gente precisa estabelecer uma distinção que é absolutamente crucial sobre de onde vem o ceticismo. Porque acredite ou não, nem toda dúvida nasce puramente da razão ou de uma falta de inteligência. Aqui a gente tem uma distinção visual bem clara. De um lado temos a dúvida honesta. Essa é aquela busca autêntica, sincera e, vamos ser francos, muitas vezes dolorosa, por respostas que ainda estão um pouco nebulosas, sofrendo pela falta de clareza. Mas do outro lado, a gente tem a dúvida defensiva. E é aqui que a coisa fica interessante. Nessa situação, a dúvida funciona como um verdadeiro escudo psicológico. É uma barreira que nosso ego usa justamente para evitar o tipo de mudança e de submissão à verdade que a crença exigiria da gente. Indo para a nossa segunda sessão, vamos falar de intelecto, vontade e graça. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói dentro do alicerce da tradição teológica católica, especificamente sobre como a gente percebe e processa a verdade divina. Pensa no processo assim, ele não é só racional, tá? Ele é também profundamente espiritual. O passo 1 é a graça iluminando o nosso intelecto. Depois, no passo 2, esse intelecto consegue perceber a luz de uma verdade superior. Só que aí entra o passo 3, e é nele que a grande batalha acontece. A vontade precisa consentir e aderir humildemente a esse bem. Então, o ponto-chave aqui é que a mente pode até enxergar a verdade com uma clareza cristalina, mas a vontade tem o poder de dizer não, e é exatamente nessa brecha que um ego um pouco mais arrogante encontra o espaço perfeito para resistir. O que nos leva a essa pergunta que é a dolorosa humilhação metafísica no centro de todo o debate. Se Deus existe, eu não sou mais o centro. O nosso ego começa a se sentir profundamente ameaçado, sabe? Porque reconhecer e abraçar que Deus existe significa admitir, na prática, que nós não somos a medida última da realidade. Significa que não somos os criadores da nossa própria moralidade. Existe um limite. E o ego detesta limites. E com isso chegamos à parte 3, o nosso mergulho mais profundo e analítico, a psicologia da descrença. Vamos usar agora a lente de alguns dos maiores psicanalistas da história para entender de verdade os mecanismos inconscientes de defesa que estão operando aí nos bastidores dessa resistência toda. Dando uma olhada rápida nessa tabela, é possível notar algo simplesmente fascinante. Estruturas de pensamento que foram originalmente formuladas para tratar pacientes em clínicas psicológicas acabam nos dando um mapa absolutamente genial para entender a rebelião espiritual do ser humano contra o divino. É de cair o queixo ver como tudo se encaixa. Vamos focar aqui na inveja, segundo a Melanie Klein. O que é muito interessante nesse conceito é que ele descreve com uma precisão cirúrgica a pessoa que rejeita Deus não porque acha que Deus é mau, mas adivinha? Exatamente porque ele é bom. Ele é o objeto bom. Aceitar essa bondade absoluta significaria admitir um nível de dependência que é quase humilhante, e o ego prefere atacar essa ideia até que depender dela. Agora, se a gente olhar para os termos do Jacques Lacan, entra o conceito do gozo. A descrença defensiva pode, na verdade, abrigar um prazer bem escondidinho e bem destrutivo. É uma satisfação teimosa, um prazer estranho em se agarrar a um sintoma, a uma recusa, sabe? É querer manter a fantasia de que se tem autonomia absoluta, mesmo quando essa autonomia só traz vazio existencial. Eu não servirei. Essa frase é forte, né? E ela captura com perfeição a expressão máxima desse prazer destrutivo que o Lacan aponta. É o momento em que o ego prefere abraçar a ilusão da sua própria falsa liberdade em vez de aceitar a realidade de uma libertação genuína. Tudo isso só pelo capricho de se recusar a servir. Aí o Carl Jung chega com outra peça fundamental pra gente. A inflação do ego. Ele nos mostra que um ego inflado simplesmente não consegue tolerar a existência de uma totalidade superior. Quando essa mente bate de frente com Deus, ela não está só lidando com uma ideia ou um conceito. Ela bate num teto de concreto da sua própria soberania imaginada. O ego inflado tenta a todo custo ocupar esse centro divino da psique.
E tem também a teoria do ataque aos vínculos, do Bion. Segundo ele, quando uma verdade exige demais, a nossa mente se protege destruindo ativamente as pontes lógicas. Pensa só, a pessoa vê a ordem no universo, mas corta a ligação que aponta para o ordenador. Ela vê a lei moral, mas se desconecta do legislador. Ou ela sente o amor, mas se recusa a olhar para a fonte desse amor. O sinal está ali, claríssimo, mas a mente ataca o vínculo para não ter que lidar com o significado. E olha, essa pequena frase diz tudo. Minha ferida pensa isso dentro de mim. A gente adora acreditar que nossos pensamentos são guiados por uma lógica pura, fria e impecável, não é? Mas a real é que muitas e muitas vezes são as nossas velhas feridas não curadas ou até uma repressão contra o que é bom que estão ali nos bastidores, tomando as decisões e moldando como a gente pensa. É exatamente nesse gancho que a gente entra na parte 4, a máscara da racionalização. Chegou a hora de ver como o ego é esperto e consegue camuflar toda essa baita resistência psicológica usando disfarces que parecem ser super intelectuais e muito bem construídos. O ego pessoal é um advogado de defesa brilhante. Ele usa a ciência, a filosofia e até a teologia como seus escudos. Ele começa a exigir provas de laboratório para coisas que não cabem num laboratório, ou prefere acreditar numa tal de energia cósmica distante e impessoal. Tudo isso com um único propósito super prático: criar e manter uma distância segura das exigências de mudança e conversão que um Deus vivo de fato cobraria. Então, a pergunta de $1 milhão não é ficar discutindo os detalhes teóricos de qual argumento científico ou filosófico é melhor. A pergunta decisiva é: para que esses argumentos estão sendo usados de verdade? Eles são um esforço sincero para buscar a verdade? Ou são só os tijolos de uma fortaleza imensa construída para proteger o orgulho do ego? O que nos leva, inevitavelmente, à nossa quinta e última parte. Esse é o coração da nossa análise hoje, o ponto onde a teoria psicológica cede espaço para o embate final e definitivo: humildade contra o orgulho. Para quebrar esse ciclo de defesa, a gente precisa de algo chamado metanoia. Que palavra forte, né? Basicamente, é uma profunda mudança de mente e de olhar. É sair daquele estado psicológico todo fechado, com os escudos levantados, e transitar para uma consciência espiritual mais elevada. É um momento formidável em que alguém finalmente dá um passo atrás, olha para os próprios defeitos e para de tentar sustentar essa ilusão exaustiva de perfeição. No fundo, a gente percebe que a descrença defensiva é meio que uma repetição moderna daquela primeiríssima rebelião humana. É o clássico confronto. De um lado, a humildade, que recebe a verdade de braços abertos, se submete ao bem e aceita que não é o centro do universo. Do outro, o orgulho, que exige dominar a verdade, quer ser o juiz do que é bom e diz: eu não vou servir. A guerra real, histórica, nunca foi ciência contra a fé, foi humildade contra o orgulho. E é por isso que, por mais bem articulada que a discussão seja, só despejar uma tonelada de argumentos lógicos na mesa não é a cura. Os argumentos são vitais, com certeza absoluta. Mas para desarmar a descrença defensiva, exige-se humildade. O primeiro passo é ter a coragem de se perguntar com extrema honestidade: eu realmente quero encontrar a verdade, mesmo sabendo que ela pode me forçar a mudar minha vida por completo? Sabe, ceder a essa verdade tão grandiosa não é, de jeito nenhum, a derrota da razão ou a falência de ser inteligente. Muito pelo contrário. A fé é o nosso intelecto sendo elevado pela graça divina. É alcançar a verdadeira libertação de um ego que, na real, já estava completamente exausto de ter que carregar o peso de fingir ser seu próprio Deus. E para fechar essa nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação final. Se Deus existe, eu estou disposto a abrir mão de ser o centro. Talvez, só talvez, o maior obstáculo para acreditar de forma profunda não seja a falta de evidências ou provas. Talvez seja o simples, mas aterrorizante prospecto de ter que descer os degraus do trono imaginário do nosso próprio ego. É algo para se pensar, não é? Um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, só para complementar o vídeo, posso falar de uma experiência pessoal minha. Pela minha experiência, eu percebi que a psicanálise pode ser um grande auxílio no caminho espiritual quando ela é equilibrada e consegue trazer a pessoa mais próxima da verdade. Eu percebi que à medida que eu ia fazendo a análise, fui abandonando medos, traumas, fantasias e pensamentos destrutivos. Com isso, eu fui deixando de viver preso às minhas defesas interiores, percebe?
e comecei a me colocar mais no lugar verdadeiro diante da realidade. Quer dizer, comecei a me perceber como realmente eu era, né? Quando a gente abandona a fantasia que a gente tem sobre nós, a gente começa a perceber melhor o real. E percebendo melhor o real, também percebemos com mais clareza a existência de Deus. É óbvio, você começa a criar, tira todo, começa a acalmar a mente, tira toda aquela fantasia, começa a silenciar a mente, perceber o real. É óbvio que, inevitavelmente, a evidência de Deus aparece. Porque, no meu concepção, Deus é evidente. Só que, através de nossa soberba, nós o recusamos e deformamos, através de racionalizações, essa percepção. A psicanálise, quando bem conduzida, não substitui a religião, né? Pelo amor de Deus. Tem gente tentando fazer isso, pelo amor de Deus, né? Ela é um auxiliar da religião. Ela não salva a alma, não concede graça, não dá fé como virtude teologal. Mas ela pode preparar o terreno. Aí que tá, ela auxilia no projeto de salvação de Deus, entendeu como é que é? Pode ajudar a pessoa a sair da confusão interior, do ego ferido, dos medos, das ilusões, que a impede de enxergar o divino. Só a religião verdadeira nos conduz a Deus, mas a psicanálise pode nos ajudar a retirar muitos obstáculos psicológicos que dificultam esse caminho, tá bom? É só isso aí. Valeu, gente. Tchau.